Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos aproveitando que estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4, versículos do 10 ao 19. Filipenses 4, do 10 ao 19. Glória a Deus. Vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor? Esperar os irmãos terminarem de abrir. Filipenses 4, dos versículos 10 ao 19. Amém? Glória a Deus. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Próximo. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Podemos sentar? Glória a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, de poder falar um pouquinho da palavra dele. Para mim, é motivo, eu sempre falo isso, né? É motivo de grande alegria, é muito bom estar na casa do Senhor. Agradeço ao meu pastor pela oportunidade e de poder estar aqui. Quantas bênçãos, né? O Senhor já nos proporcionou esse dia, quantos milagres pequenos já vivenciamos para chegarmos até aqui. Então, se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos sustentou. E muito mais ainda num culto como esse. O Senhor foi pontuando a cada oportunidade, foi falando sobre o amor dele. Se você esteve bem atento, você percebeu que o Senhor já falou conosco essa noite. Então, graças damos pelo nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é aquele que se importa conosco nos mínimos detalhes. A palavra que eu escolhi para falar essa noite é uma palavra muito conhecida, porém eu não vou me atentar somente ao versículo tudo posso naquele que me fortalece. É algo que a gente é bem comum no nosso meio, a gente sempre fala, né? Algumas pessoas até estampam, né, nas casas, expõem, porque é um versículo onde ele é muito conhecido e muito se fala sobre ele. Porém, quando eu lia essa passagem, o Senhor me fez ver em duas vertentes. Não somente a questão de Paulo, porque sabemos que esse é um texto escrito por Paulo, mas também a questão da igreja. Então, eu quero falar nessas duas vertentes aí, dessas duas linhas. E o tema dessa mensagem é contentamento, a disciplina de confiar em Deus. Então, é sobre isso que eu quero falar, sobre o contentamento. Como é importante nós estarmos felizes, contentes, alegres, independente da situação em que estivermos passando. Como eu falei, essa noite o Senhor foi pontuando todas as coisas e foi nos acalmando, né, através das oportunidades,
né? O irmão ali, Jerônimo, falou sobre se alegrar no Senhor. O irmão Salvador falou que ele estava tranquilo, mesmo em meio à luta, à dificuldade, mas ele cria no Senhor, ele confiava no Senhor. Então o Senhor falou conosco. A palavra vem só para complementar aquilo que nós já ouvimos. Então, contentamento, a disciplina de confiar em Deus. Este é um trecho final da carta escrita por Paulo aos Filipenses, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, onde na ocasião se encontrava preso em Roma. Esta carta é dividida em 4 capítulos e é chamada Carta da Alegria, da Gratidão e Contentamento. Ele escreve aos irmãos em Filipos, onde estava a primeira igreja instituída por Paulo. Epafrodito e Timóteo davam continuidade à igreja, que se encontrava em dificuldades financeiras, porém não deixavam de confiar em Deus. Então, Filipenses foi escrito assim, nessa divisão, em 4 capítulos, e se você tiver a oportunidade, leia todo Filipenses, para você ver como o Senhor fala em cada detalhe. É uma calmaria no coração, é um direcionamento, é uma, como diz, a paz que excede todo entendimento, é uma esperança, é te instruindo a confiar no Senhor e o que Ele pode fazer na sua vida. Então, essa parte que eu li é um trecho final dessa carta. Foi escrita aos Filipenses e Paulo escreve essa carta da alegria, do encorajamento, do tudo posso naquele que me fortalece, das bênçãos, preso. O contexto em que Paulo estava vivendo era atemorizante, era triste, era uma questão sofredora ali, né? Na sua própria pele ele estava sentindo a dor do que era pregar o Evangelho. Então, ele estava sofrendo ali na pele, ele estava preso, mas as palavras dele eram diferentes à situação em que ele estava passando. Ele estava passando por uma situação difícil, mas a sua palavra era: alegra-me grandemente no Senhor. Como pode uma pessoa, estando presa, estar falando assim? Alegra-me grandemente no Senhor, porque então ele se alegra ali pelo contato, a igreja que deu todo o apoio para ele, e ele volta ali uma palavra de encorajamento, de alegria, né? Assim era Paulo. Essas afirmações de Paulo, por exemplo, no versículo 13, são frequentemente usadas em nosso meio. Como diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é algo que a gente vive, ouve, né? Quando nós aceitamos Jesus, é algo comum nós ouvirmos esse versículo isolado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que quando nós voltamos um pouco, nós entendemos que ele fala: sei ter muito, sei ter pouco, aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas antes, ele já vem dizendo: eu aprendi a ter fome, eu aprendi a padecer, a ter escassez, a sofrer na pele, então eu sei que o Senhor vai me fortalecer. Então, não diz respeito de um versículo onde eu vou conquistar tudo porque o Senhor me fortalece. Não. Ele estava abatido, sofrendo, porém, a confiança dele no Senhor não faltava. Ele acreditava que o Senhor podia fazer mais na vida dele, na vida da igreja em que estava ali. Então, ele começou a aprender um novo comportamento. Ele podia adotar um comportamento de tristeza, de derrota, de eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu vou fazer, mas ele aprendeu a se contentar. É uma disciplina, é algo que eu tenho que aprender dia após dia, porque se eu estiver diante de uma dificuldade, de um problema, a minha primeira reação é chorar, é ficar preocupado, é me entristecer, é ficar ansioso.
Então, de primeira, o meu comportamento é esse. Porém, quando nós entendemos a palavra de Deus e vamos atentando aí ao exemplo de Paulo, nós temos que aprender este comportamento. Aprenda a contentar-se. Aprenda a ser feliz, mesmo que as coisas estejam dando errado. Aprenda a celebrar com júbilo ao Senhor, a ser feliz, a louvar a Deus com saltério, com harpa, mesmo quando tudo está dando errado. Quando nós vamos lendo a história de Paulo e Silas ali naquela prisão, acorrentados, sofrendo, difícil. O que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor, eles se alegraram no Senhor. A situação presente do que aquilo que estava acontecendo ali não era nada. E aí quando eles cantaram, o que aconteceu? Louvaram. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E o Senhor removeu toda a prisão, removeu as algemas. O carcereiro ficou assim atônito. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Como assim? Eles estavam presos, de repente eles começam a cantar e um terremoto acontece. Então assim, contentamento, alegria, sorrir mesmo em meio à dificuldade, sorrir mesmo em meio à dor, é uma atitude, um comportamento de fé, de saber que existe um Deus muito maior, que a situação que eu estou passando ali não tem como comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque é muito mais. Aquilo ali que está me prendendo, aquilo ali que está doendo, é passageiro. O Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me dar força. E eu tenho em minha mão a escolha. Se eu vou passar por isso, sorrindo, de cabeça erguida, ou se eu vou passar chorando e murmurando e atribulado e chateado. Eu que escolho como que eu vou passar pelas minhas dificuldades e os meus problemas. Então, no versículo 11, vai se revelar o contentamento. É algo que se aprende. Então, eu preciso aprender. Não é do dia para a noite. Porque o meu primeiro gatilho, o meu primeiro caminho ali é me entristecer mesmo. Se eu recebi uma notícia triste, eu vou me entristecer. Mas o contentamento é algo que a gente aprende. Então, eu preciso praticar. Mudar o nosso comportamento automático. E como que eu pratico? Hoje, por exemplo, eu estou recebendo esse conhecimento, estou recebendo essa palavra revelada, é esclarecido. Pratico e aprendo. Então, este culto hoje é um culto onde o Senhor está nos dando várias chaves, vários ensinamentos, vários caminhos onde você deve seguir. Então, hoje, eu te dou esse desafio, essa missão. Seja feliz. Sorria. Mesmo que você olhe para a sua situação, não vai dar para resolver. Mas tenha fé em seu coração que o Senhor pode fazer mais. Daquilo que você pede ou pensa a partir do seu comportamento. Então, contentamento é algo a se aprender. É uma disciplina espiritual. E o que é, então, o contentamento? É um estado de satisfação, paz interior, felicidade moderada, aceitação da vida atual. É saber aproveitar o momento presente, independente de posses ou circunstâncias externas. Então, independente do que eu estiver passando e enfrentando, mesmo que amanhã eu tenha uma dívida de 3.000 reais para pagar. Eu olho para o meu saldo que eu não tenho esse dinheiro, não sei como eu vou fazer. Mas independente disso, hoje, um dia por vez. Um dia por vez é onde eu devo viver. Um dia por vez é o que o Senhor quer nos falar essa noite. Então, independente das posses, do que eu tenha, do que... porque tem pessoas que só vão ser felizes quando chegar o próximo passo.
Quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro daquele jeito, com aquela placa, com aquele ano, aí eu vou ser feliz. Só que não é assim. Temos que ser felizes pelo hoje, pelo agora, pelo milagre de estar vivo, pelo milagre de poder ter Jesus em nossos corações, porque quantas pessoas ainda não têm, nós já temos tanto privilégio. Então, contentamento é isso, é ser feliz independente daquilo que está acontecendo na minha realidade. E não se trata de conformismo. Eu não devo me conformar, então. Então ela falou que não é para ser feliz porque só quero aquela coisa mais cara que está longe do meu orçamento, que é difícil. Não. Você precisa, sim, traçar metas, objetivos, ter sonhos, almejar coisas grandes. Mas que o seu coração não esteja nisso. Busque primeiro o reino de Deus. Esteja ali se dedicando, trabalhe na obra do Senhor, faça o seu melhor, que as demais coisas vão chegar, vão acontecer, serão acrescentadas. Então, meu posicionamento é buscar primeiro a Deus. Posso sim sonhar, almejar, ter planos. Não se trata de me conformar com a minha situação. Se trata de eu ter uma paz interior, aquela certeza. Hoje eu ainda não consegui isso, mas amanhã eu vou conseguir. E se eu não conseguir, amém. O Senhor sabe o porquê que não chegou ainda. Então, não vamos confundir. Contentamento não tem nada a ver com se conformar com a sua situação hoje. Eu preciso, sim, trabalhar para alcançar galardão nos céus, mas também preciso preparar o meu coração e a minha mente para o hoje. Treinar a minha mente para as decepções, para as situações que vão acontecer no meu dia a dia. Porque, como bem a pastora falou no início do culto, nós estamos vivendo tempos difíceis. A nossa mente é confrontada o tempo inteiro. Então, tem pessoas que estão aprisionadas em uma depressão, em uma ansiedade, em uma dificuldade, onde não conseguem sair, que olham para um lado, olham para o outro e não recebem uma resposta, uma saída. Então, muitas vezes, os pensamentos estão ali envolvidos no depois, no que vai acontecer, ou então preocupado, tantas coisas, tantos problemas. Mas o que o Senhor quer é que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, nisso pensar. Tudo que vem do alto, que possamos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Só Ele importa. Se eu tiver Ele na minha vida, eu vou vencer as adversidades, eu vou saltar muralhas, eu vou vencer. E como ele bem disse, né, você vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo, mas eu vou estar com você. Quando você tem Deus no seu coração, quando você tem Ele, você vence qualquer dificuldade, qualquer problema. Então, por quê? Eu preciso confiar que Ele é o socorro bem presente. O socorro bem presente na hora da angústia. O socorro que vai me auxiliar, vai me ajudar a vencer toda e qualquer dificuldade. E isso é muito sério, irmãos, a forma como a gente reage diante dos problemas, diante das dificuldades, diante daquilo que a gente tem para passar. Porque o Senhor já arquitetou tudo, Ele já planejou para nós ali o que Ele quer para a gente. Então, quando chega na nossa vez dele dar ali uma luta, dele nos ensinar algo, temos que estar preparados, temos que saber viver isso também. Então, se eu tenho uma dificuldade e eu agir, se eu deixar o meu sentimento me dominar, eu vou fraquejar, eu vou falhar. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação aos pés do Senhor. É orar, é confiar, é acreditar. Mesmo que a situação esteja muito difícil, cuidado com a forma como você reage.
Cuidado com a forma como você reage diante daquilo. Porque isso vai determinar o teu futuro. A forma como você vai reagir diante daquilo ali. Então, peça ao Senhor, Senhor, me dê domínio próprio, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê as armas, estratégias, abre os meus olhos, me faz enxergar, me esclarece, me dá maturidade. Irmãos, isso é algo que eu tenho vivido dia após dia. Antes de eu trazer essa palavra aqui para vocês, é algo que eu tenho vivido. Nós, lá em casa, passamos por uma situação um tanto quanto difícil em relação à Ana Sofia. Nós estamos aí agora nessa rotina, nessa vida, em ir de profissional em profissional para ver a questão do diagnóstico da Ana. E quando nós recebemos essa notícia que tínhamos que ir por este caminho, foi algo que doeu muito em mim. Foi muito difícil de assimilar, de viver. E quando nós fomos passando por isso, a minha oração foi: Senhor, me dá maturidade, esclarecimento, me dá sabedoria, direcionamento. Aquele projeto da segunda-feira, a oração da família, nasceu a partir disso. Porque nós estávamos passando por situações muito difíceis em nossa casa. Era algo que estava tirando a nossa paz, que estava assim difícil, eu estava reagindo de uma forma errada. E o Senhor me trouxe à mente: você precisa orar, você precisa me buscar. E assim eu fiz. Nós fizemos lá em casa. Começamos a buscar ao Senhor, a orar ao Senhor, e o Senhor foi nos esclarecendo. A Ana Sofia precisou passar por vários profissionais para que tivesse então o seu diagnóstico. E nós passamos por isso, e em muitas situações eu estava totalmente perdida. Perdida porque eu não sabia do que se tratava, era algo novo para mim. Porém, o Senhor nos sustentou em cada detalhe. O Senhor nos ajudou em cada detalhe. E Ele foi nos esclarecendo, Ele foi nos mostrando. E enquanto nós orávamos, eu me lembro que a gente sempre orava e falava assim: Senhor, nos esclarece a verdade sobre a Ana Sofia. Nos esclarece a verdade sobre ela. Porque para quem passa por essa situação sabe como é. Um pai, uma mãe que está ali com uma criança atípica, é complicado. Assim, é um universo difícil. É difícil. Mas o Senhor foi nos direcionando, o Senhor foi nos mostrando os caminhos. Nós tentamos ali pela rede pública, não conseguimos nenhum atendimento, e aí veio a primeira dificuldade, que foi a questão financeira, mas o Senhor proveu todas as coisas. Eu até brinquei com a Adriana, depois que chegou em 10 mil, eu parei de contar, não contei mais. Então, era vários profissionais. De repente você tem que levar no neuro, de repente você tem que levar na fono, de repente você tem que levar num psicólogo. É um profissional daqui, um profissional dali. E tudo muito caro, tudo muito difícil. Porém, o nosso comportamento fez com que a gente vencesse essa dificuldade. Irmãos, eu atendo ali no meu salão e eu converso com muita gente. E várias pessoas relatam para mim: o marido foi embora, o casamento acabou, a mãe não deu conta da situação. O casamento acabou por conta de um diagnóstico que chegou dentro da casa, da família. E hoje eu quero dizer que nós vencemos, porque o Senhor esteve conosco. Nós ainda não conseguíamos falar antes sobre isso. Hoje sim, hoje eu consigo ter contentamento. Hoje eu consigo estar feliz. Hoje eu consigo falar assim: o Senhor trouxe essa realidade à nossa casa e nós estamos passando, nós estamos vivendo. O Senhor vai nos dar a sabedoria de como educar a Ana. Ela precisa de um acompanhamento maior, mas o Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos dado força para vencer as adversidades. Então,
a forma como você reage diante do diagnóstico, diante do problema, diante da dor, diante da luta, daquilo que você está passando aí. Eu quero te incentivar essa noite para que você pense naquilo que você está passando, naquilo que está doendo, naquilo que está difícil. Cuidado com a sua reação. Como você tem se posicionado? Como um servo de Deus? Você tem orado mais? Será que o Senhor não trouxe isso para que você ore mais? E você já tem ouvido? Você já começou a orar mais? Você já começou a se despertar? Irmãos, nós passamos por essa situação. O Senhor foi provendo tudo. O Senhor usou pessoas para nos ajudar financeiramente. Tivemos pessoas que nos ajudaram em oração, que viu a nossa dificuldade, esteve conosco. Tivemos nossos amigos que nos deram apoio. O Senhor cuidou de tudo, cada detalhe ali. Nos momentos em que eu estava desesperada, preocupada, o Senhor me acalmou, o Senhor me abraçou, o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou do Adriano. O Senhor cuidou da nossa família. E eu ainda creio, irmãos, que a Ana Sofia, ela é assim, o Senhor vai usar muito aquela menina ainda. Ela tem assim uma personalidade só dela, né? Mas nós estamos orando, pedindo a Deus que a gente consiga trabalhar nela ali, porque o Senhor me deu essa oportunidade de ter minha filha e ela vai servir o reino de Deus. Da maneira dela, mas vai. Então, nós passamos por essa dificuldade e hoje nós podemos dizer, tanto eu quanto a Adriana, nós temos contentamento. O Senhor nos fortaleceu. E aí é onde você entende essa fala de Paulo. Tudo posso porque Deus me fortalece. Porque eu sei estar abatido, eu sei sofrer, eu sei chorar, eu sei ter fome. E o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu vitória em meio à dificuldade, em meio à guerra. Então, meu irmão, se você está passando por alguma situação parecida ou diante do seu problema aí, você consegue ser feliz mesmo assim? Você consegue ser feliz hoje, mesmo com tudo que está acontecendo? Mesmo com tudo que está doendo, você consegue sorrir? Ou você precisa sofrer, chorar, se lamentar? Ou você vai ser feliz só quando você for aprovado no concurso, quando pagar aquela conta que tira a sua paz, só quando chegar na maior posição eclesiástica. Quando eu for reconhecido, aí eu vou ter a minha felicidade, a minha plenitude. Só consigo ser feliz quando eu chegar lá. Só quando o seu ministério crescer? Só quando a crise no seu casamento passar? Quando eu tiver aquele iPhone 17, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. São tantas coisas, embaraços deste mundo, dessa vida, que muitas vezes nos prendem. Prende a nossa mente, prende o nosso coração. E eu só consigo ser feliz se eu tiver isso. Só consigo ser feliz se eu conquistar isso. Mas o Senhor te chama a ser feliz hoje. Você consegue ser feliz hoje com o que você já tem? Com o que você já conquistou? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, se você conseguir ser feliz hoje com o que você já conquistou, se você conseguir ser feliz, mesmo nessa posição que você está aqui dentro dessa igreja, o Senhor vai te honrar. No tempo certo, tudo chega. O que é seu vai te encontrar. Ninguém tira, ninguém toma. Só que o Senhor te prepara ali para que você receba. E é interessante, eu até anotei aqui, existe um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, que diz assim: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então eu luto para conquistar aquilo. Aí quando eu tenho, eu fico entediado. Era só aquilo que eu queria. Então fica nessa oscilação. Você trabalha por aquilo.
Aí quando você conquistou, não tem mais graça. A felicidade está sempre no próximo passo. Quando chegar lá, quando eu for assim, quando eu tiver a roupa tal, quando. Seja hoje. Seja hoje feliz. Não são pessoas, não são coisas. É Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para te fazer feliz hoje. Jesus é suficiente para te dar a alegria que você precisa hoje. Não se apegue às coisas deste mundo. Porque se a felicidade estiver no próximo passo, ela nunca vai chegar. Se só estiver lá no próximo, nunca chega. Então, assim, o Senhor nos disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o próprio Deus nos orientou assim, nos falou assim, que possamos ver como ele viveu e ser feliz, mesmo em meio à dificuldade. No texto de Filipenses, eu consigo ver um homem com muita fé e confiança em Deus e uma igreja disposta a apoiar seu líder, tendo em vista que Deus supriria todas as necessidades, ambos trabalhando para avançar no reino de Deus com alegria e contentamento. Filipenses 2:7 vai nos dizer que Paulo nos ensina que mesmo preso é possível se alegrar. Eu coloquei a referência errada. E a alegria dele não dependia das circunstâncias. Paulo ali, estando diante daquele problema, daquela dificuldade, era algo que estava na sua pele, nas suas mãos, ele estava preso. Porém, ele conseguia ser feliz. Ele diz em toda a carta, ele vai falando sobre se alegrar, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Ele nos dá orientações, ele nos fala sobre o quanto é importante ser alegre e feliz, independente das circunstâncias, independente do problema em que estivermos passando. Devo continuar servindo mesmo quando a vida não está como eu gostaria. Enquanto os sonhos não se realizam, Deus é suficiente. E quando eu entendo que tudo coopera para o bem, se não é bênção, é lição. Quando eu aprendo a dar graças em tudo, mesmo diante da minha dor, da minha luta, da minha dificuldade, eu consigo ver a mão de Deus. Então eu consigo dar graças em tudo. Também há um versículo que diz que devemos deleitar no Senhor para que Ele conceda o desejo do nosso coração. Então, enquanto eu estiver com a minha mente assim cheia, preocupada com todas as questões deste mundo e eu não conseguir descansar, acalmar o meu coração, ser feliz, ser contente, deleitar no Senhor, é só quando eu me deleito que Ele concede o desejo do meu coração. Então, que eu possa aprender isso. E um detalhe também é que cada um tem seu tempo. O que chegou para o meu irmão é dele. Tudo tem um tempo determinado. O que chegou para o meu irmão é dele. Não era para mim. Então, se o meu irmão tem um carro melhor que o meu, se ele tem uma casa melhor que a minha, é dele, não é meu. O Senhor, Ele sabe a minha estrutura, Ele sabe a minha mente, Ele sabe tudo que eu preciso diante da minha dificuldade, diante daquilo que eu consigo administrar nas minhas mãos. Então, tudo a seu tempo, tudo a seu momento. O Senhor pode fazer. Então, o contentamento é algo que precisamos aprender dia após dia. Contentar-se com o que tem é algo que precisamos ter em nossas vidas como disciplina espiritual. E como eu falei, eu vi a vida de Paulo, onde ele tinha essa alegria, onde ele tinha essa satisfação, essa paz. Quando nós lemos Filipenses, nós lemos versículos esclarecedores sobre a glória de Deus, esclarecedores sobre como é padecer, sofrer e mesmo assim permanecer firme. Então, era necessário passar por isso, por tudo que ele passou. E se ele não, assim como ele mesmo diz, que se ele não fosse preso,
como aquelas pessoas ali seriam alcançadas. Eles se alegravam porque, embora estivesse preso, a propagação do evangelho estava chegando ali. Então, quando a gente muda a nossa mentalidade, entende, aquilo ali que eu estou passando é para algo maior, é para algo melhor, o que o Senhor quer revelar, quem eu tenho para alcançar através dessa dificuldade. Então, quando eu mudo esse pensamento, eu consigo viver melhor. E também tem uma questão que é sobre a igreja. A igreja em Filipos estava preocupada em ajudá-lo, oferecendo recursos financeiros, apoio emocional, orações. Cada um ajudava com o que podia. Cada membro tem sua função e somos pertencentes a um só corpo. E aqui ele diz, Filipenses 4,18. Recebi tudo o que tenho e é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Esta igreja era uma igreja que estava passando por dificuldades financeiras. Eles estavam ali fazendo a obra do Senhor, falando, propagando o evangelho, mas também estavam numa dificuldade ali dentro da vida deles. E mesmo assim, eles doaram, além do que eles podiam, assim como é dito aqui. Recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Então, quando nós percebemos aí a diferença de quando a igreja se envolve com o reino de Deus, quando a igreja se envolve com as coisas de Deus, e aí é um comportamento onde nós também devemos aprender, é um comportamento onde nós também devemos melhorar dia após dia. Por exemplo, aqui no nosso meio, nós não temos irmãos missionários, né? Não levamos irmãos ao campo. Porém, diante do que estamos vivendo aqui hoje, que possamos abrir os nossos olhos e doar na obra do Senhor. Não é? A nossa igreja está precisando de uma ajuda, de ofertas, de tantas coisas para concluir aí essa construção. Então, que o Senhor toque em nossos corações para que possamos nos doar, assim como a igreja em Filipos. Irmãos, eu tentei fugir disso aqui, eu não queria falar sobre isso, não combinei nada com o pastor Fernando, mas que o Senhor te confronte, que o Senhor te possa tocar no teu coração para que você tenha um coração doador na obra do Senhor, para que você entenda como que foi ali para Paulo essa alegria de ter esse sentimento, de ter a igreja colaborando em tudo, de ter a igreja ali ajudando em cada detalhe. E ele diz, né, estou amplamente suprido agora que recebi os donativos que vocês me enviaram. E fala que é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, por mais que você olhe para você e fala, eu não tenho como, eu não tenho tanto dinheiro assim para ajudar na obra do Senhor. Mas quando o Senhor ama a quem dá com alegria. Assim como foi na oferta da viúva. Ela deu tudo que ela tinha, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sabe do nosso coração. E muitas vezes, se o nosso contentamento estiver em alcançar